presidente da aliança. Investidores das moedas digitais têm uma semana de perdas severas em meio aos temores de uma piora da economia real. Investidores das moedas digitais tiveram uma semana de muita instabilidade. Em 24 horas, essas criptomoedas perderam o equivalente a R$1 trilhão. E esse nervosismo também foi sentido em outros mercados. De repente, um tremor bagunçou os gráficos das bolsas de valores mundiais essa semana. Foi como um abalo sísmico vindo de outro universo, onde acontece a negociação de criptomoedas. Um meio de troca inventado pela tecnologia que antes que a maioria pudesse entender, deixou de passar despercebido. Nenhum mercado no mundo é isolado dos outros, porque você tem investidores atuando em diversos mercados ao mesmo tempo. Num mercado como esse de criptomoedas, houve uma crise. Aí os investidores em outros mercados podem achar que essa crise vai se espalhar. E aí esses investidores podem ficar assustados e venderem suas ações para procurar ativos de menor risco, como, por exemplo, os títulos do governo americano. Nessas rodas digitais, o ativo mais negociado é o Bitcoin, a primeira moeda eletrônica do mercado cripto. A origem, em 2009, é tão misteriosa quanto a expansão desse sistema sem banco central. A ideia de fechar negócios sem intermediários seduziu investidores do mundo todo. Foi uma euforia nos últimos 3 anos. Em 2021, o valor de um Bitcoin chegou ao auge, perto de $70 mil. Aí começou uma crise que se aprofundou nos últimos 6 meses e enxugou em 50% o valor do ativo mais popular, o Bitcoin. E essa semana, outras 2 criptomoedas, criadas para serem estáveis, com valor atrelado ao dólar, falharam nisso. O preço despencou quase 90%. Ficou em xeque a segurança do mercado, que perdeu $200 bilhões, ou 20% do valor total, em um só dia. A gente viu uma mudança de postura, especialmente do Fed, que é o Banco Central norte-americano, e também do mercado tradicional, que com a redução ali dos estímulos econômicos que a gente tem observado desde a época da pandemia, acabou afetando ali especialmente ações de tecnologia, o que também está refletindo no mercado de cripto. Nenhum outro mercado pede da gente esse nível de abstração. Ações são pedaços de empresas. Dólar e euro têm a economia dos países por trás. Contratos de juros estão ancorados nas decisões dos bancos centrais. Mas, por definição, as criptomoedas não têm relação com nada concreto do mundo físico. É até difícil de entender. Por isso, e por ser novo e ainda pequeno quando comparado aos mercados convencionais, esse é o mercado mais volátil de todos, ou seja, de onde se espera fortes altas e baixas. Isso afasta um tipo de investidor, mas atrai outro. No último ano, uma onda de brasileiros entrou nessa. A Camila tem 90% do patrimônio investido em cripto. Ao longo desses 6 meses, que é o tempo que a gente anda sofrendo essa queda, o meu patrimônio chegou a derreter 50%. Mas ela não vive disso. Eu tenho alguns amigos que eles sempre conversam aqui comigo. O que eles esqueceram de fazer foi justamente separar a parte que eles vão conseguir viver no dia a dia para que eles não sofram tanto nesse momento de queda e não serem obrigados a realizar um prejuízo nesse momento. O mercado invisível ainda tenta levantar da queda dessa semana. Olha, lugar de quem gosta de risco. Eu acho que antes de pensar naturalmente na diversificação, no investimento, o primeiro passo é compreender o valor e por que você está investindo nele. Sempre tem aquela pessoa que comprou por 10 e vendeu por 20 e vira o exemplo para todo mundo. Mas todo mundo esquece das pessoas que compraram por 20 e venderam por 10, né? 2 declarações do bilionário Elon Musk deram sinais trocados ao mercado financeiro hoje. Logo cedo, Musk disse que o processo para a compra da rede social Twitter estava suspenso temporariamente. Elon Musk disse que iria aguardar a divulgação do número real de contas falsas da plataforma. 2 horas depois, ele informou que ainda estava comprometido com a compra. Analistas acreditam que Elon Musk
está querendo ganhar tempo e atrair investidores para o negócio, anunciado no mês passado por 44 bilhões de dólares. As ações do Twitter fecharam o dia em queda de 10%.